O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Aquele livro que eu disse que tinha encontrado na biblioteca de Conde do Monte, local proibido de se entrar, no seminário de São Pedro. O título era Euntes Predicator. Ide pregai. Aonde? Jesus manifestou-se aos discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, em grego, é katolikon. Aí veio o nome da igreja, aquela que deve estar no mundo inteiro, católica. Católica é uma palavra brasileira, portuguesa. Mas a origem é katolikon, pelo mundo inteiro. Grego. Marcos não era discípulo de Jesus. Era discípulo de Pedro. Ele era menino no tempo histórico de Jesus. O Verbo eterno encarnou-se e teve a sua temporalidade.
Nesse período, Marcos, que se chamava João, era menino. Às vezes andava nu pela rua. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar alguns traços dos Atos dos Apóstolos que contam por onde andou Marcos. O nome da mãe dele era Maria também. Não vou comentar para não ficar alongado demais. Eu vou começar com o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. No versículo 12 também. Ele se orientou e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. É uma novidade. Ele se dirigiu para a casa de Maria, mãe de João, chamado, apelidado de Marcos. Que estava numa numerosíssima assembleia a orar. Capítulo 12, versículo 12. Vamos agora para o versículo 15. Estás doida? Lhe disseram, mas ela não desistia. Então, é o seu anjo? Disseram eles. Pedro, entretanto, caminhava a bater. Afinal, abriram, era ele. Ficaram pasmos. Ele lhes fez sinal com a mão para que se calassem. Ou seja, em geral se conta sempre a presença de Marcos com Paulo. Em Antioquia, mas Paulo andou mais com Pedro. Era discípulo da catequese de Pedro, porque ele não foi discípulo de Jesus, para poder escrever o Evangelho. Vamos para o versículo 25.
Quanto a Barnabé, crescia e se multiplicava. Quanto a Barnabé, Saulo e Saulo reuniram-se depois de se terem testemunhado desincumbido do seu serviço em favor de Jerusalém. Contavam consigo João, chamado Marcos. De novo, João. Agora vamos para o capítulo 13, versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Estava também com eles João, aquele que é chamado de Marcos. Que ele servia de assistente. Versículo 13. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge. Na Panfilha. E João separou-se deles a fim de voltar para Jerusalém. Vamos ver o que é que dizia Pedro na primeira carta. Isso. Primeira carta de São Pedro. Sim. Acho que é um. A voz que o poder de Deus guarda pela fé para a salvação
prestes a se revelar por decisão do fim. No final dessa carta, Pedro chama João de meu filho, porque foi Pedro que batizou Marcos. Ele chamava de filho espiritual e dedicou uma boa parte da sua pregação perto de João, para que ele absorvesse os ensinamentos e diretamente transcrevesse para o Evangelho de São Marcos. O Evangelho, depois oficializado como Evangelho de São Marcos, o primeiro evangelista. Passou a ser depois o segundo, porque pela genealogia de Jesus, transcrita por São Mateus passou a ser considerado o primeiro em categoria, mas não no calendário. No calendário, o primeiro evangelho é o de São Marcos, de João. Para não confundir com João, o discípulo amado, aí prefiro se chamar somente Marcos, para evitar a confusão do evangelho de Marcos com o nome de João e João, o discípulo amado de Jesus. São duas pessoas completamente diferentes. E o Evangelho de Marcos? E o Evangelho de Marcos passou a ser um Evangelho simples, porque é o Evangelho que saiu da catequese de Pedro, que era pescador. Não tinha o linguajar, a literatura, o teor literário de Pedro era bem diferente do teor literário de Paulo, que tinha formação jurídica. Nem de Lucas, que tinha formação médica. E nem de João, que era filósofo do elenco grego. Fazia parte dos helenistas, dos intelectuais filósofos de Atenas. Aí vem o pescador semi-analfabeto ditando o procedimento do anúncio do Evangelho da Boa Nova, através de Pedro, pescador, de cultura popular. E Marcos, que era criança na época de Jesus, não tinha noção daquela presença marcante do Verbo feito carne. Mas escreveu o Evangelho. E há quem ache o Evangelho mais puro, o de São Marcos, porque era o Evangelho sem a elucubração de quem era mais intelectual, como era o caso de Paulo, o caso de Lucas e o caso de João. Então Marcos passou a ser o Evangelho mais direto, com menos figura literária e mais a positividade de quem não
alimenta o traço cultural literário e explicita a formação do próprio Jesus, que é eterno, sem cultura do tempo, mas com a verdade da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.